rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a seleção brasileira. Daqui a algumas horas o Brasil entra em campo, Brasil contra a Coreia, jogo decisivo de mata-mata. Isso aqui é só um recado, não tem nada de informação para vocês aqui, análise, nada disso, é só um recado, porque é um jogo decisivo para a seleção brasileira. Copa do Mundo, o Brasil há tantos anos não conquista uma Copa. Eu acredito que é um momento para todos nós brasileiros que gostam do futebol, que é apaixonado por esse esporte, que é maluco pelos clubes, cada um torcendo pelo seu, e também pela seleção, apoiar e abraçar, porque o Brasil viveu muitos momentos complicados na primeira fase da Copa. Muitas coisas contra, lesões, contusões, jogadores já foram cortados. Então acredito que para essa fase decisiva, fase que não pode errar, o erro pode ser fatal, eu acredito que a gente tem que abraçar esses caras e apoiar a seleção brasileira para conquistar esse Hexa. Então tem algumas considerações bem importantes aqui, nada de análise, nada de opinião, nada disso, mas algumas considerações bacanas sobre a seleção brasileira e o que pode acontecer até o final da Copa do Mundo relacionado a Brasil. Acredito que a gente pode fazer a diferença torcendo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração. Falo isso a cada vídeo, na verdade. Vocês podem até achar repetitivo, algo decorado, mas são palavras que vêm do coração, sabe? Porque eu preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração, da sua moral. Tenho uma meta inicial para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, minha primeira meta no canal. Estou torcendo para bater essa meta até o final do ano. Digamos que eu terminaria o ano muito contente se eu batesse essa meta, né? Por causa da correria, da loucura que é. Cada vídeo está trazendo para você, cada dia está trazendo algo para vocês aqui sobre futebol, alguma curiosidade, enfim. Então, clica nesse botão vermelho, faça inscrição, dá uma moral, fortalece essa correria. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência aqui. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, é um momento muito importante do Brasil na Copa do Mundo, fase decisiva, fase que o Brasil não pode mais falhar. Eu acredito que a derrota para Camarões no último jogo da fase de grupo foi até importante, porque o Brasil chega muito mais ligado para esse jogo contra a Coreia, que daqui a algumas horas, vou colocar, daqui a algumas horas em si, né? Vai virar meia-noite, aí já vai começar aquela tensão e a adrenalina. Eu acredito que o povo brasileiro nisso tudo pode fazer muita diferença. Porque a gente for perceber, a gente vê que o Brasil passou por muitos problemas nessa primeira fase. Ausências, contusão, Neymar fora depois da segunda partida em si, segunda e terceira partida, Alexandro, o Danilo vai voltar desse jogo contra a Coreia, o Neymar também vai voltar contra a Coreia, Gabriel Jesus e Alex Telles cortados de uma Copa. Então acredito que é um cenário para o povo brasileiro abraçar a seleção. Até quem não gosta da seleção, ou quem não liga para a seleção, ou quem torce contra. Vocês estão falando aqui com uma pessoa que fazia anos que eu não torcia, eu não diria que eu não torcia, mas que eu não tinha aquele entusiasmo, aquela euforia com a seleção brasileira. Tinha com o Flamengo, os jogos de futebol, todas essas coisas, mas com a seleção brasileira não tinha tanto isso. Mas graças a Deus eu pude resgatar esse sentimento, porque tô respirando a Copa do Mundo a cada dia, a cada jogo, ainda mais quando tem jogo do Brasil, é uma sensação única e diferente, sabe? Ainda bem que eu voltei com isso. Fui esse ano no Maracanã, no Brasil e Chile, um jogo que o Brasil goleou, teve gol do Neymar, teve gol do Vinícius Júnior. Ali foi o meu recomeço com a seleção brasileira, o meu retorno. Então acredito que chegou o momento principal da Copa do Mundo, o momento que o Brasil não pode mais falhar e que o povo brasileiro tem que abraçar esses caras. Não é momento para você ficar pegando no pé do Neymar por causa de posicionamento político, de ficar torcendo contra jogador da seleção brasileira, de querer tumultuar o ambiente, porque o Brasil foi no restaurante e aí o restaurante caro, a carne de ouro. Não é momento para isso, cara. Deixa isso para outras seleções, para quem tá tá na Copa do Mundo, mas tá em outra vibe, mas no Brasil não, cara. Acredito que agora é um momento decisivo e o povo brasileiro tem que entender isso. E tem que entender também que o Brasil vai chegar nesse jogo contra a Coreia sem tanto o favoritismo na parte final da Copa. O Brasil foi muito bem na primeira fase, teve um escorregão
no último jogo, não vou questionar ninguém aqui pelo último jogo, nem maluco eu faço isso. Time reserva, não tinha tanta coisa em jogo ali, o Brasil ia praticamente em primeiro no grupo, não tem nem como entrar nesse argumento da derrota, mas a gente tem que ser realista também. A gente viu uma França vencendo muito bem, sabe? Mbappé destruindo, decidindo, Griezmann crescendo na fase decisiva da Copa, uma França que eu não esperava que fosse em algum momento ser uma das favoritas da Copa, e nesse momento é uma das favoritas para conquistar o título. Então, tem uma França que tem números muito bons, o ataque nem se fala, seleção inglesa também, seleção que a gente tem que ter muita atenção, o ataque também funcionando. Estou falando de ataque porque do Brasil ainda não está marcando tantos gols, se a gente for pegar o que aconteceu na primeira fase. Tem também uma Espanha que perdeu no último jogo da fase de grupo, mas também terminou a primeira fase muito bem, fez 2 jogos consistentes, o último contra o Japão nem tanto. Tem a seleção portuguesa também nisso tudo, Cristiano Ronaldo fez também 2 jogos muito bons, o último nem tanto. Então, acredito que a seleção brasileira não vai chegar com o favoritismo que muitos esperavam para essa fase decisiva da Copa. Isso faz parte também, tá? Não tem nenhum absurdo nisso. Mas eu acredito que é um momento para a gente entender que o Brasil não é mais tão favorito para conquistar o título. Tem uma França na frente, tem talvez uma... Não vou colocar a Inglaterra aqui não, rapaziada. Acredito que a Inglaterra nem tanto, mas talvez tenha uma França na frente do Brasil, sabe? Relacionado a favoritismo, a números, a estatísticas, e faz parte. Isso não quer dizer nada. O Brasil pode ir lá e barrar com uma França na final e bater a França. Eu quero que isso aconteça. Mas esse vídeo aqui é só um recado para você que talvez não está ligando tanto para a seleção na Copa, ou talvez não está se envolvendo muito com o Brasil nesse período de Copa, tá longe disso. Cara, se envolve, torce para a seleção, torce para os jogadores, é uma fase decisiva, a fase do mata-mata. Eu acredito que o Brasil precisa cada vez mais de energia positiva, energia correta para, digamos, que o Brasil conquistar esse hexa, depois de tantos anos. O último título do Brasil foi em 2002, eu era molequinho ainda, fiz até o corte do Ronaldo na cabeça. Infelizmente eu não tenho essa foto para postar nas redes sociais, mas o último título do Brasil em Copa do Mundo eu era pequenininho. Eu quero ver o Brasil novamente sendo campeão, já vi meu time de coração ver campeão de tantos títulos aí nas competições aqui do Brasil, até internacional, o Flamengo. Quero ver o Brasil também, meu país, ganhando uma Copa do Mundo. Eu acredito que o momento é esse. Então, é momento para abraçar, é momento para torcer, é momento para se emocionar com a seleção brasileira. Tenho visto uma festa absurda nas ruas relacionada à seleção na favela, então nem se fala. Sexta-feira, o jogo acabou 6 horas, né? E aí eu fui para a igreja, saí da igreja era 9h30, 10 horas por aí. Caraca, fui numa parte aqui do morro, digamos que na estrada, onde a galera se reúne e fica na resenha sexta-feira. Praticamente, parecia que o jogo do Brasil tinha acabado naquele momento. Era 9h30 da noite para 10 horas da noite, sendo que o jogo acabou 6 horas. Porque o clima era de Copa do Mundo, todo mundo com camisa do Brasil, ruas lotadas, tu olhava para cada parte uma galera com camisa do Brasil. Cara, o clima de Copa do Mundo é diferente, então se envolve com isso, abraça a seleção, torce mesmo, sabe? Veste a camisa do Brasil com orgulho, porque isso acontece a cada 4 anos, sabe? Então, o Brasil pode não ter tanto nesse momento atual o favoritismo, mas tem os jogadores, tem o Neymar que está voltando, então esses caras precisam de incentivo, esses caras precisam de apoio, sabe? Então, acredito que você como brasileiro, você como torcedor, como amante do futebol, tu pode fazer a diferença torcendo pela seleção brasileira e incentivando todo mundo, aí, seus amigos, seus parceiros, familiar, porque uma Copa do Mundo, o Brasil tendo a possibilidade de ser campeão, como tem nessa edição, cara, isso não é toda vez que acontece. Então, torce, abraça, apoia, porque a seleção brasileira precisa de muito incentivo. Eu acredito que por muitas coisas também que aconteceu na primeira fase, sabe? Como eu escrevi lá numa resenha no Instagram, até então para o Brasil na Copa do Mundo, olha que nem chegou na fase decisiva, é um processo doloroso. Lesões, jogador já cortado, sonhos sendo interrompidos, o Neymar machucado agora voltando, praticamente depois de uma luta, aquela foto que ele postou na rede social, Danilo também voltando. Então, até então é um processo doloroso para o Brasil, sabe? E acredito que tem coisa boa para vir aí. Eu quero acreditar e quero olhar a situação por esse lado. Então, torce pela seleção, abrace os jogadores, ore pela seleção, faz a sua crença, porque isso é muito necessário para a gente ter um desfecho positivo nisso tudo relacionado a Brasil na Copa do Mundo.
Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês acham realmente que é necessário o apoio, o incentivo pela nossa seleção? Deixa um comentário, deixa sua curtida. É nóis.